Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Vamos falar da segunda lei de Newton. Foi Newton quem primeiro relacionou a força e a aceleração por ela produzida, formulando uma lei conhecida por a Lei Fundamental da Dinâmica, ou segunda lei de Newton. A resultante das forças exercidas num sistema de massa m e de aceleração a relacionam-se por Fr igual a massa vezes aceleração. Então, Fr é a resultante das forças, m é a massa do corpo e a aceleração. A força resultante tem a direção e o sentido da aceleração. Por isso, muitas vezes, quando nós falamos da aceleração, vemos que é como se fosse uma força a atuar no corpo para variar a sua velocidade. Então, a aceleração é diretamente proporcional à força. Eles têm a mesma direção, o mesmo sentido, sempre. Okay? Os módulos da resultante das forças, Fr e da aceleração, são diretamente proporcionais, sendo m a constante de proporcionalidade. Se eu tiver um gráfico da resultante das forças com a aceleração, vemos que o declive será a massa. Vamos ver aqui. Então, se eu tenho aqui Fr igual a massa vezes a aceleração, se Fr estiver nas ordenadas, aqui o A, a aceleração, se for aqui nas abscissas, terá de ser aqui o declive, será a massa. Então, esta lei permite tirar as seguintes conclusões. Quanto maior for o módulo da resultante das forças aplicada no corpo, maior é o módulo da sua aceleração. Quanto maior as forças, maior a aceleração. Um corpo terá movimento uniformemente variado se a resultante das forças que atuam sobre ele for constante. Então, uniformemente variado significa que temos uma aceleração constante. A aceleração é constante. Por isso, a aceleração será constante. Isto é, o corpo pode ser uniformemente acelerado ou retardado, mas aqui é uniformemente, pois a aceleração é constante. Okay? Também podemos ver que a mesma resultante de forças irá provocar menor aceleração num corpo que tiver maior massa. Em relação aos gráficos de força em função do tempo e aceleração em função do tempo, eles irão ter uma forma muito semelhante e na mesma proporção. A única diferença aqui seria multiplicar pela massa e tínhamos a força resultante. Também aqui neste declive vemos que quanto maior a massa, maior é o declive, e para a mesma força que estiver a usar, o que tiver maior massa terá menor aceleração. Este conceito de quanto maior a massa de um corpo, maior será ou menor será a sua aceleração ou a sua mudança de velocidade, é dado por este conceito de inércia. Isto que nós vemos, o corpo de maior massa resiste mais à variação da velocidade, pelo que adquire menor aceleração. E esta propriedade é a inércia. Quanto maior for a massa de um corpo, maior a sua inércia. E vamos falar da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, também tem a ver com esta propriedade da massa. A massa, Newton também chamou a massa de massa inercial. Podemos ver aqui, vai diminuindo as massas. Vamos considerar que será sempre constituído do mesmo material, que é menor o tamanho, sempre a mesma força. Só que o que vai acontecer é que quanto maior a massa, menor será a aceleração. Então, vamos ver aplicações da segunda lei de Newton. Primeiro vamos estudar o movimento de queda livre. E vemos que a resultante das forças é sempre igual ao peso. Se é queda livre, significa que não há outras forças a atuar, ou que a força resultante é apenas o peso ou força gravítica. E a aceleração é a aceleração gravítica. Okay? Fica assim, desta forma. O módulo do peso é diretamente proporcional à massa, sendo G a constante de proporcionalidade, que é aproximadamente constante à superfície da Terra. Quanto maior for a massa, maior será esta força aplicada, que é o peso. E aqui nós vemos que a aceleração é constante. Aqui uma parte importante de relembrar, que falei um pedacinho disto na força gravítica, mas é importante verificarmos que quando um corpo está à superfície da Terra, ou seja, que a sua distância para o centro da Terra seja RT, aqui nós temos, esta é a fórmula da força gravítica. Quando a distância é o raio da Terra, nós podemos cortar aqui as massas e a aceleração
é apenas este aqui. E a aceleração, quando ele está a cair em cada livre, é apenas o G, e este irá dar aproximadamente 9,8. No exame nacional usamos o 10, por isso vamos usar sempre nos cálculos o 10. O módulo de aceleração gravítica guia num dado ponto só depende da distância desse ponto ao centro da Terra. O G, que é a constante gravitacional, a massa da Terra são constantes e é inversamente proporcional ao quadrado da distância ao centro de massa da Terra. Então, novamente, na expressão da força gravítica, quando o RT, quando a distância entre os dois corpos é a distância ao centro da Terra, ao raio da Terra, ficamos com o G igual à aceleração gravítica. Outra aplicação é no movimento retilíneo dos corpos, em que atuam forças constantes. O método de resolução, iremos ter aqui um referencial que será x, o, y, fazendo coincidir o x com o eixo do x com a direção do movimento. Como no movimento retilíneo a aceleração tem a direção do movimento, só há aceleração nesta direção. Só tem aceleração no movimento retilíneo, só tem aceleração segundo o eixo do x, e na direção normal, no y, a aceleração é nula. Relembrar aqui a decomposição das forças, que já falamos no 10º ano. Se eu aplico aqui uma força, se eu tenho uma força que é na diagonal, eu consigo representar as componentes desta força segundo o eixo do x e do y. Teremos a F de y e F de x. E estas forças, cada uma destas componentes, irá ser responsável por uma aceleração. Como o movimento é feito apenas no eixo do x, aqui temos uma aceleração, que será a de x, e no eixo dos y não há aceleração. Como é que vamos decompor as forças e tentar representar todas as forças? Nós vemos que a segunda lei de Newton é a força resultante igual a massa vezes a aceleração, então tenho que referir todas as forças que existem. Eu tenho que, apesar de ser estas a força de atrito e aqui a força aplicada que irá causar o movimento, esta aceleração, eu tenho que também mostrar que existem estas forças de y e não vou fazer mais nada. Apesar de estar aqui em sistema, parece que eu terei de usar, vou desenvolver aqui desenvolver esta segunda equação para substituir em cima, mas não tem nada a ver, é apenas para explicar e separar as componentes no eixo do x e no eixo dos y. Então, como é que fazemos? A força resultante de x é igual a massa vezes a aceleração e a força resultante de y é zero, porque não há movimento no eixo dos y. Eu tenho que representar, estou aqui a dizer que o y tem uma força, o sentido do positivo do y é para cima, então vou dizer que a normal é positiva e o peso é negativo, e posso terminar a dizer que elas são iguais, em módulo, são iguais. No entanto, posso só deixar que a força resultante é positiva, normal, menos o peso, e aqui igual a zero. Bem, é importante, isto é só para eu mostrar ao professor que existem estas forças e que eu sei que existem, mas elas não vão influenciar no movimento. Segundo o eixo do x, temos aqui para o sentido positivo a força F, então fica força menos a força de atrito e é igual a massa vezes a aceleração. Aqui já não vamos usar vetores, por isso tenho que dizer que uma está a ir no sentido positivo, outra está a ir no sentido negativo, e a expressão fica assim. Não é para decorar esta fórmula, isto não é a fórmula, a única coisa que é preciso saber é, dependendo de cada caso, representar a soma das forças em positivo ou negativo. Vamos ver outra situação, agora com uma força na diagonal. Teremos o f de x e o f de y. Aqui, para relembrar esta parte da trigonometria, nós temos o seno de um ângulo, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, mas na física dá-nos mais jeito logo chegar à expressão que é o cateto oposto é sempre dado pela hipotenusa vezes o seno do ângulo. Então temos aqui o f de y é este cateto oposto e é dado pela hipotenusa vezes o seno. O cateto adjacente
é dado pela hipotenusa vezes o cosseno. Temos aqui estas expressões. É importante ver sempre qual é o ângulo. Podia ser dado este ângulo, por exemplo. Okay? Temos que ver bem aqui onde é que é o cateto oposto e o cateto adjacente. Porquê é que vamos decompor estas forças? Eu tenho que saber aqui quanto é que é F de x ou F de y para substituir aqui em baixo. Veremos que, novamente, segundo o eixo dos y, as forças que vão para cima anulam com as forças que vão para baixo. Uma coisa aqui importante, esta representação, é quando já tenho uma componente de y para cima, a normal não fica do tamanho do peso. Já tenho aqui uma força que está a puxar também para cima. Esta força vai anular o peso. Então, a compressão que a superfície sente deste bloco e a reação que ela vai fazer, quando nós temos o par ação-reação, aqui, para ver melhor, a força que vai aqui de compressão que vai fazer com que haja esta normal, que é a mesa a fazer no bloco, aqui, já não é tão grande porque aqui já tem uma força também para cima, já anular. O que é que temos que perceber? Mesmo que não se aqui falar do par ação-reação, é que todas as forças que vão para cima têm que anular o que vai para baixo porque não há movimento no eixo dos y. Então, vamos dizer que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Temos aqui embaixo F de y é igual a normal, é positiva, menos, por mais que ainda está aqui F de y, menos o peso, e isto tudo é igual a zero. Se eu quiser desenvolver mais um pouco, posso pôr aqui que o F é o seno, o F de y é a força vezes o seno do ângulo, menos peso igual a zero. Okay. Agora, dependendo se eu quisesse saber a normal, continuaria. A força resultante de x é a massa vezes a aceleração. E quais são as forças que existem em x? Temos uma força positiva para este lado, que é F de x, menos a força de atrito, igual a massa vezes a aceleração. Posso substituir aqui o F de x é F vezes o cosseno. Se eu quiser saber a aceleração, será feita assim. Vamos aqui a um exercício. Considere que tenho um corpo de 20 kg onde atua uma força F de intensidade de 150 newtons e direção horizontal. A intensidade da força de atrito que atua no corpo é 15% da intensidade do seu peso. Representa as forças que atuam no centro de massa do corpo. Então vamos ter aqui, temos o peso, a força que está a atuar é na direção horizontal. Aqui tem a normal, irá anular aqui o peso, e temos a força de atrito, que é apenas 15% do peso. Pronto, ficaria assim. Representa a resultante das forças. A resultante das forças, podemos ver que aqui estas vão se anular e tem uma força que está a contrariar a força de atrito. A força de atrito está a contrariar aqui a força e a força resultante será o que falta aqui, que foi tirado devido à força de atrito. Aqui a força resultante. Isto tem aqui também uma representação de outra forma, mas pronto, posso estar mais bonitinho. Aqui força resultante. Calculo o módulo da aceleração a que o corpo fica sujeito nestas condições. Então, vamos explicar que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Eu tenho a força resultante de y é a normal, que vou considerar positiva, menos o peso, isto é igual a zero. Pronto. A força resultante daqui não tira aceleração, eu quero a aceleração. A força resultante no eixo do x é a massa vezes a aceleração. A força resultante no eixo do x é a força que é feita, que tem esta aqui, 150 newtons, menos a força de atrito, igual a massa vezes a aceleração. Podemos calcular a força de atrito. Fazer aqui à parte, é 15% do peso, e aqui muitas vezes vão fazer apenas o 20 kg. Bem, mas temos de ter cuidado, falta aqui o G.
Bem, lembrar que peso é a massa vezes Q. Não ponham só a massa que é dado no enunciado. E isto fica, aqui temos 215%, dá 30 newtons. Então já posso substituir, tenho 150 newtons menos 30 igual a 20 kg e pronto, só nos falta a aceleração. A aceleração fica igual, aqui fica 120 em cima, a dividir por 20 igual a 6,0 metros por segundo ao quadrado. Okay? Aqui 0,0 só para ficar com 2 algarismos. Espero que tenham percebido a aplicação da segunda lei de Newton. Deixar aqui o contacto para as turmas que tenho no Discord e do Estudo FQ. Se ficou ainda alguma dúvida, deixem nos comentários. Podem também ir ao Discord, colocam lá as dúvidas, tem sempre alunos lá que gostariam de vos ajudar. E vejam mais algum vídeo para estudar esta matéria e até o próximo vídeo. Estamos juntos!